Saúdo a todos os irmãos e irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos a Deus para que Ele nos abençoe para mais uma vez, juntos, examinarmos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos hoje examinar a respeito de carne e espírito. Andemos em espírito e não cumpriremos os pecados da carne, que diz a palavra. As pessoas às vezes dizem assim: orem por mim, eu estou fraco, não consigo ir no culto, não consigo ir na igreja, congregar com os irmãos, orem por mim porque eu estou fraco ou fraca. Não é verdade isso aí. A verdade é o seguinte: a pessoa devia dizer assim: orem por mim porque eu estou fazendo a vontade da carne, eu estou alimentando minha carne, eu estou deixando o meu espírito sem alimento. Então, quem está mais forte na minha vida é a carne, não é o espírito. E o meu desejo ardente, profundo, é de fazer a vontade da carne. Não quero nem saber do espírito. Então, vocês orem por mim para mudar isso. Adianta fazer uma coisa dessa? Uma pessoa querer falar que está fraca e precisa de ajuda e de oração? Não existe fraqueza, irmãos. Deus é forte, não tem quem pode com Deus. Se a pessoa se entregar a Deus, ela é forte. Você se sente fraco, abatido, porque você está fazendo a vontade da carne. Não tem outra história, não tem outra coisa a se dizer. Quem que pode deixar de fazer a vontade de Deus, querendo fazer a vontade de Deus? Só se prenderem a pessoa, como prenderam os apóstolos, mataram Jesus Cristo, mas ele ressuscitou. Quer dizer, mesmo matando ainda, o servo de Deus ainda, ele prospera e vence até a morte. Então nós temos que entender essas coisas. Você está fraco, é porque você está fazendo a vontade da carne, você é infiel, está desviado do caminho da salvação, você está no caminho da morte, fazendo a vontade da carne. A carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. Bem-aventurado aquele que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, não é? Em Romanos 8 nós vemos isso aí. Vamos ver em Mateus capítulo 26, o versículo 41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para vencer o espírito maligno. Não que ela é fraca para ir no culto. Não é isso. Nós não vivemos na carne, vivemos em espírito. O espírito está pronto. Quem está vivendo em espírito está cheio da graça de Deus, está cheio do Espírito Santo, tem prazer nas coisas de Deus, de viver a palavra de Deus, tem alegria em Deus, tem alegria no Espírito Santo, tem comunhão com os irmãos, sente amor por todos, gosta, tem desejo sincero e faz a vontade de Deus na sua vida. Até esse, a palavra diz aqui, recomenda: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu estou preparado, jejuo, consagro minha vida, mas eu tenho que ter sempre na minha consciência, no meu entendimento: eu não sou forte. Forte é Deus que está em mim. Agora, a minha carne, todo dia quer fazer o seu desejo carnal. A minha carne, todo dia quer fazer obras carnais. O apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero, não faço. O pecado está sempre à minha porta. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque Paulo também sentia essa aflição, esse combate, né? Para que nós façamos aquilo que não queremos. Esse combate existe em nós, a carne contra o espírito e o espírito combate contra a carne, para que nós não façamos o que queremos, o que nós queremos, façamos o que o espírito quer, o que Deus quer, que é a vontade de Deus em nossas vidas. Nós queremos viver regaladamente, sossegadamente, descanso, queremos ser mais que os outros, ter dinheiro, ter riquezas, aparência, queremos ser bajulados, e não é só eu isso, toda a humanidade é assim. Alguém pode dizer assim: não, eu não sou assim, eu também não sou. Quando eu estou em espírito ou vivendo a palavra, eu não sou. Agora, se alguém der lugar à carne, vai fazer coisas terríveis, inimagináveis. Como que uma pessoa pode fazer isso? Como uma pessoa pode fazer aquilo? São obras satânicas, obras carnais, que a pessoa deixou de ter Jesus na sua vida, na sua casa, deixou de ser templo de Deus, e aí se tornou templo do espírito maligno, templo do diabo. Vigiai e orai. A carne é fraca, mas fraca porque nós somos sempre tentados. Por isso que temos que viver sempre em espírito. Veja aí ainda em João capítulo 6, versículo 57, a palavra diz assim: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim
Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Como que eu vou viver por Jesus Cristo? Pela palavra dele. Como que eu vou me alimentar de Jesus? Vou me alimentar dos ensinamentos dele. O maná celestial. Foi dado um livrinho para ser comido. Esse livrinho é isso aqui, a Bíblia Sagrada. Esse livro para ser comido não é literalmente, é ser examinado. Examinais as Escrituras, cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós precisamos examinar as Escrituras, ler em espírito, ler com paciência, meditando em cada parte que lemos. Não é chegar e... Eu já vi pessoas dizendo, eu já li a Bíblia 5 vezes, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu já li a Bíblia tantas vezes. Eu vou confessar para os irmãos, eu não sei se eu li a Bíblia já inteira, não. Eu acredito que eu tenha lido, mas não tive essa preocupação de ficar lendo a Bíblia. Agora eu vou começar aqui em Gênesis, vou terminar em Apocalipse. Não tive essa direção de Deus. A direção que o Senhor me dá é de conhecer a palavra dele para mim ter salvação. Agora, se alguém tem disposição, tem possibilidade, está examinando as Escrituras para a salvação, e eventualmente começa a ler a Bíblia integralmente, não se glorie disso não. Não se glorie disso não. Deus vai cobrar muito mais de quem mais sabe. A quem muito for dado, muito será exigido. Então, se você está examinando, faça com cuidado, com zelo, para aprender e para viver o que você está aprendendo. Porque é facinho dar lugar à carne, muito fácil. Nossa carne, quando menos espera, a hora que você vê, você está já se gloriando, se achando que aí a última cerejinha do bolo, e você acha que você é uma grande coisa e que muitos precisam de você. Ninguém precisa de você não, todo mundo precisa de Jesus Cristo. Ninguém precisa de ninguém, só de Jesus Cristo, Ele que é o nosso Salvador. E se nós não fizermos a vontade dEle, Ele já nos alertou, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então Deus pode pegar uma pessoa aí do mundo, um coração endurecido, um coração empedernido, uma pessoa que você fala, fica julgando que está condenado, uma pessoa que você fala, isso aí já está no inferno. Deus pega, porque você não está vivendo a palavra, Deus pega e fala assim, o Espírito que estava em você eu vou tirar e vou dar para aquele lá. Aquela pessoa lá de repente se converte e se torna um grandioso servo de Deus, porque a palavra nos ensina que se nós não fizermos aquilo que fomos mandados, aquele que tem menos tira e dá para o que tem mais. Então, irmãos, nós temos que fazer a vontade do Espírito, não a vontade da carne. Temos que glorificar a Deus na nossa vida. Nós não somos fracos em Jesus, nós somos fortes em Jesus. Então, o desejo de quem serve a Jesus é estar com Jesus sempre. Se Jesus estivesse aqui andando neste mundo ainda, carnalmente, estivesse aqui na carne, você não iria querer estar sempre com Ele? Pois você pode estar sempre com Ele, só que Ele está em espírito, Ele está aí com você, está comigo, está em todo lugar da terra. Agora você diz que ama Jesus, quer estar com Jesus, mas fica fazendo as obras da carne, não tem força de ir no culto, como se o culto fosse uma coisa extraordinária. Não é o culto, é a leitura da palavra de Deus, é o exame da palavra de Deus. Devemos participar sim, ter comunhão com os irmãos, andarmos todos num só espírito, um só é o coração e a mente de todos e o desejo. Devemos fazer isso como no começo da igreja, mas não vamos pensar que somos fortes ou mais que alguém. Vamos ler em Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 15. A palavra de Deus diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, se você está vivendo carnalmente, você não tem prazer nas coisas espirituais. Acha ficar jejuando, orando, lendo a Bíblia, ficar falando de Deus em orações e louvando, cantando hinos. Isso é coisa para os corolla aí, para as pessoas que não tem nada para fazer. Você tem tanta coisa material para fazer, né? Quanto compromisso, né? Depois você vai dar conta de tudo isso. Então aqui, você está se inclinando para as coisas da carne, mas os que se inclinam para as coisas do Espírito, esses são segundo o Espírito. Então nós temos prazer de falar de Jesus, temos prazer de orar, temos ansiedade de consagrar nossas vidas, viver em jejum e orações, levantar nas madrugadas, buscar a Deus nas madrugadas, orar às 3 horas da tarde. Mas isso é costumeiro. Que seja costumeiro, seja o que for. A palavra diz para orarmos dia e noite, meditarmos dia e noite na sua palavra. Porquanto a inclinação da carne
a inclinação da carne, essas pessoas que andam fazendo a vontade da carne, só se divertindo, buscando coisas materiais e praticando tantas coisas erradas aí, carnais, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Sabe o que é inimizade contra Deus? A pessoa se torna inimiga de Deus. E quando num jargão popular diz a botina começa a apertar, ô irmãos, ora por mim aí, viu? Ora por mim aí, eu não vou orar não, é a mão de Deus que está na tua vida. Eu não vou pedir para Deus tirar a mão dele de sobre você, para depois ele colocar em cima de mim. Não, você fez, você plantou, você colha. Agora, se é um irmão, uma irmã que está sempre em comunhão, buscando a palavra de Deus, em santificação, está passando por dificuldade, não só orar, mas jejuar, ajudar materialmente, consagrar em favor do irmão, da irmã, isso sim. Agora, alguém que vive aí em glutonaria, feitiçaria, adultério, pecado e tantas coisas ruins, a hora que a coisa aperta, que o diabo começa a massacrar a pessoa, aí, irmãos, ora por mim que eu estou fraco. Está claro que está fraco, você vai morrer, está morto já. Você já está morto, você precisa mudar de vida, aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, podemos orar 300 anos, jejuar 300, não adianta nada, porque você não quer. Agora, se você quer ser forte, quer ter Deus na sua vida, você precisa deixar as obras da carne, fazer as obras do Espírito. Tem gente que é mentiroso, falso, enganador, até dentro da igreja, engana os irmãos, fala mentira, vive em adultério, em prostituição, falando coisas que não convém, zombaria, fazendo feitiçarias, ensinando feitiçarias, e chocarrices, fazendo piada com os irmãos, e ainda quer ser abençoado por Deus. Não tem nada disso não, você está segundo a carne, você já morreu, está morto, você precisa ressuscitar, precisa de Jesus na tua vida. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como é que você vai receber alguma coisa de Deus? A gente presenteia quem a gente gosta, quem a gente ama, quem a gente tem comunhão. Como que Deus vai te presentear, te dar uma bênção? Então, irmão, irmã, acorda, você é forte em Jesus. Se você não tem Jesus, você está morto na carne, morto na fé. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Eu tenho Cristo em mim, meu corpo está morto. O que está morto não tem desejo. Como que eu posso fazer o desejo da minha carne se o meu corpo está morto, meu corpo físico? Eu estou aqui, estou vivo, estou transmitindo aí para você esta palavra, mas eu não dou vazão, não dou liberdade para a minha carne fazer o que ela quer. Eu procuro fazer o que o Espírito quer, eu estou em Espírito. E é assim que a palavra fala. Quem está em Cristo, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você recebeu o espírito de adoção de filho, você clama, Abba, Pai, você chama Deus de Pai, pode até chamar, mas você vive segundo o Espírito, pelo Espírito você tem mortificado as obras do corpo, para viver segundo o Espírito de Deus. Então é isso que o Senhor está te falando nesta noite, neste dia. Você precisa fazer a vontade de Deus, Ele está cobrando de você, porque está próximo o dia de você receber a tua recompensa. Você precisa servir a Deus e Ele te ama, por isso essa correção, não é para falar que você é menos que os outros, ou você está sendo castigado com esta mensagem, não, é amor de Deus na tua vida, para que você se conserte e ande segundo a vontade do nosso Pai Celestial. Ele não quer que ninguém se desvie, quer que todos venham ao arrependimento, Deus quer que todos sejam salvos, a mim, a você, aqueles que nós amamos, aqueles que nós conhecemos, que não conhecemos, Ele quer que todos sejam salvos. Então, irmão, irmã, você que nos assiste e ouve, desperta, faça a vontade de Deus com amor, com sinceridade, tenha prazer em ter Deus na tua vida, convide Jesus, venha Senhor Jesus morar em mim, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo.
Amém, graças a Deus. Amém, amém.